Como o comprador corporativo pode entender profundamente o produto que está comprando? Introdução. O papel do comprador corporativo evoluiu significativamente nas últimas décadas. Se antes a função estava concentrada basicamente em negociar preços e prazos, hoje ela exige visão estratégica, conhecimento técnico e capacidade analítica. Em mercados altamente competitivos e globalizados, entender profundamente o produto que está sendo adquirido é um diferencial decisivo para reduzir riscos, otimizar custos e gerar valor para a organização. Compreender um produto vai muito além de conhecer sua descrição comercial. Envolve analisar sua composição, aplicação, desempenho técnico, impacto logístico, manutenção, ciclo de vida, sustentabilidade e até implicações regulatórias. Neste texto, exploraremos como o comprador corporativo pode desenvolver esse entendimento, utilizando exemplos práticos com materiais como aço, polímeros, componentes eletrônicos e insumos químicos. Juan, entender a necessidade interna antes de avaliar o produto. O primeiro passo para compreender um produto é entender claramente a necessidade da empresa. O comprador deve responder perguntas fundamentais. Qual problema o produto resolve? Qual é sua aplicação específica? Quais são os requisitos técnicos mínimos? O que acontece se o produto falhar? Por exemplo, ao adquirir aço para a fabricação de estruturas metálicas, não basta saber que se trata de aço carbono. É preciso entender se a aplicação exige resistência estrutural específica, como no caso do ASTM Internacional, que estabelece normas técnicas como a STM A36 ou a STM A572, cada uma com propriedades mecânicas diferentes. Se o comprador não compreender a aplicação, pode adquirir um material inadequado, menos mais caro do que o necessário, ou, pior, insuficiente para a finalidade. 2. Estudar as especificações técnicas após compreender a necessidade. O comprador deve analisar as especificações técnicas do produto. Isso inclui composição química, propriedades físicas e mecânicas, tolerâncias dimensionais, certificações, normas técnicas aplicáveis. Exemplo: aço estrutural. No caso do aço estrutural, é essencial entender propriedades como limite de escoamento, resistência à tração, alongamento, soldabilidade. Se a empresa estiver comprando aço para pontes ou edifícios, deve considerar normas de órgãos como a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que define padrões nacionais. Um comprador bem preparado sabe interpretar um certificado de qualidade, Mule Test Certificate, verificar rastreabilidade e confirmar se o lote atende às especificações. 3. Conversar com as áreas técnicas. O comprador não precisa ser engenheiro, mas precisa dialogar com engenheiros e especialistas internos. Reuniões com as áreas de engenharia, manutenção, produção, qualidade são fundamentais para compreender detalhes técnicos. Exemplo: componentes eletrônicos. Ao comprar microcontroladores para equipamentos industriais, é importante entender faixa de temperatura de operação, consumo energético, vida útil estimada, compatibilidade com outros sistemas. Se a empresa utiliza, por exemplo, processadores desenvolvidos pela Intel, o comprador precisa compreender as especificações do chip e possíveis riscos de obsolescência tecnológica. Sem esse diálogo técnico, o risco de comprar um componente incompatível é elevado. 4. Analisar o ciclo de vida do produto. Um erro comum é avaliar apenas o preço de aquisição. O comprador estratégico analisa o custo total de propriedade, TCU, Total Cost of Ownership, que inclui transporte, armazenagem, instalação, manutenção, consumo energético, descarte. Exemplo: polímeros industriais. Ao adquirir polietileno de alta densidade PIAD para a fabricação de embalagens, o comprador deve considerar resistência ao impacto, comportamento térmico, reciclabilidade, vida útil do produto final. Se optar por um material mais barato, mas com menor resistência, poderá aumentar perdas na produção e devoluções de clientes. 5. Avaliar a cadeia de suprimentos. Entender o produto também envolve entender sua cadeia produtiva. Origem da matéria-prima, complexidade de fabricação, dependência geopolítica, risco cambial.
Exemplo, insumos químicos. Se a empresa compra resinas especiais derivadas de petróleo, precisa considerar que o preço pode ser impactado por oscilações internacionais ligadas ao PIB. Conhecer essa dinâmica permite ao comprador planejar contratos de longo prazo ou estratégias de hedge. 6. Avaliar certificações e conformidade regulatória. Produtos industriais muitas vezes precisam atender a regulamentações específicas. Certificação em ISO, normas ambientais, regulamentações de segurança, por exemplo, empresas certificadas pela International Organization for Standardization seguem padrões como ISO 9001 qualidade e ISO 14001 gestão ambiental. O comprador deve confirmar que o produto e o fornecedor atendem a essas exigências, evitando riscos legais e reputacionais. 7. Realizar testes e amostragens sempre que possível. O comprador deve solicitar amostras lotes, piloto testes laboratoriais, avaliações comparativas. Exemplo, tintas industriais. Ao comprar tinta anticorrosiva para estruturas metálicas, é prudente testar aderência, resistência à abrasão, resistência à umidade e tempo de secagem. Um pequeno teste pode evitar prejuízos milionários caso o revestimento falhe em campo. 8. Entender o processo de fabricação do produto. Conhecer como o produto é fabricado ajuda a compreender pontos críticos de qualidade, variabilidade de produção, limitações técnicas, custos envolvidos. Exemplo, alumínio. No caso do alumínio, o comprador deve saber que sua produção envolve alto consumo energético. Empresas globais como a Alcoa atuam em mineração, refino e transformação. Se o custo da energia sobe, o preço do alumínio tende a aumentar. Com esse conhecimento, o comprador pode antecipar negociações. Monitorar riscos de obsolescência em setores tecnológicos. O risco de obsolescência é elevado. Exemplo, equipamentos de rede. Se a empresa utiliza equipamentos de fabricantes como a Cisco, o comprador deve acompanhar fim de vida, end of life, e atualizações de firmware, compatibilidade com novas tecnologias. Comprar um produto próximo do fim de suporte pode gerar custos elevados no curto prazo. 10. Desenvolver conhecimento contínuo. O comprador corporativo deve investir em treinamentos técnicos, leitura de normas, participação em feiras e congressos, networking com fornecedores. O aprendizado contínuo permite que o profissional evolua de comprador operacional para gestor estratégico de categorias. 11. Trabalhar com indicadores de desempenho para entender se o produto atende às expectativas. É necessário medir taxa de defeitos, performance em campo, custos de manutenção e índice de devoluções. Esses indicadores ajudam a comparar fornecedores e aprimorar decisões futuras.